Estamos de volta com a programação da Sala de Autores e Lançamentos do Flipossos 2020. Vamos para a quinta atividade de hoje, o lançamento oficial da coletânea Mulher e Literatura, da Poesia ao Poder, o Mulherio das Letras. O livro, em homenagem aos 15 anos do Festival Literário Internacional de Poços de Caldas, conta com a organização de Vanessa Raton e a GSC Eventos Especiais. A revisão é de Aline Reis, a arte da capa é de Keila Cornetes, eu, designer da GSC Eventos, logo Mulherio, de Roberta Assi, curadoria, Catita, Gisele Ferreira, Lilian Rocha, Maria Valéria Rezende, Sandra Santos e Suzana Ventura. Participam da nossa roda de conversa Vanessa Raton, Lúcia Teixeira e Maria Valéria Rezende. Sejam bem-vindas. Olá, muito boa tarde a todas e a todos que nos acompanham. Um prazer estar aqui nesta tarde de hoje com a Keila, que foi a nossa designer, fez essa linda capa da coletânea Mulheres e Literatura, da Poesia ao Poder, né? Pelo selo Mulherio das Letras, a Mari Livros, que é editora, e é um trabalho do nosso movimento, né, nacional de mulheres escritoras, ilustradoras, roteiristas de todo o Brasil e até do exterior, brasileiras que hoje moram, né, no exterior e que são escritoras também, que estamos cada vez nos ampliando mais. Hoje vocês vão saber como começou, né, o Mulherio, vocês vão saber como foi organizado, quem começou com essas ideias, a culpada de tudo isso. E vamos também hoje falar do Festival Literário Internacional de Poços de Caldas, que completa 15 anos, que para nós do Mulherio das Letras foi uma grande honra, né, podermos participar dessa grande festa, que tem como tema, né, especial a mulher, da literatura ao poder, e foi exatamente esse tema tão inspirador que a Gisele Ferreira, que é a curadora, que é a organizadora e a grande, né, empresária, que está, a mulher que está por trás da GSC Eventos, teve a brilhante ideia de colocar essa iniciativa e que para nós não podia deixar de ser um grande marco. Então, o Mulherio das Letras faz dessa forma também a sua reverência para o Festival Internacional de Literatura Internacional de Poços de Caldas, que sempre nos recebeu muito bem, que sempre foi acolhedor, que é um dos maiores festivais de literatura deste país, totalmente gratuito, aberto para crianças, jovens, adultos, é uma grande festa, mais de 70 mil pessoas, eu já tive a oportunidade de estar presente 2 vezes, fiquei encantada, e este ano, em função da pandemia, tivemos todas que vir, né, para esse mundo virtual. Então, mais uma vez, a Gisele aí, a GSC Eventos, desbravando, né, também isso, porque teve que parar, mudamos a data 2 vezes, né, para que tentasse fazer o festival presencial. Não foi possível. Estamos fazendo o primeiro festival deste porte, né, online, totalmente online, graças à parceria com a Nube Eventos também, que é a empresa parceira da GSC. Então, estamos aqui hoje para comemorar, lançando a coletânea Mulheres da Literatura, aliás, Mulher e Literatura, da Poesia ao Poder. Eu gostaria imensamente de agradecer não só a pessoa da Gisele Ferreira, mas todas as nossas queridas curadoras, Catita, Gisele Ferreira, Lilian Rocha, Maria Valéria Rezende, que está conosco, a Sandra Santos, que é da Alemanha, Suzana Ventura, a revisão da Aline Reis, a arte da Keila Cornetes, o logo da Roberta Assi, sempre, né, sempre disponível para o Mulherio das Letras. E quero, né, fazer aqui a nossa reverência, como surgiu, então, né, esta obra. Nós, quando vimos este tema, logo pensamos, vamos fazer uma coletânea para marcar os 15 anos, debutante, né, este festival de literatura, mas vamos reverenciar, vamos mulheragear, então, todas as mulheres, todas. E aí convocamos, né, pela rede social, que é o nosso grande canal de comunicação, todas as manas do Mulherio das Letras, e 53 autoras maravilhosas nos responderam, participando do projeto, investindo, colaborando, trazendo os nomes das mulheres
que foram importantes para o nosso Brasil. Todas as mulheres são importantes, das anônimas às mais conhecidas. Mas foi um trabalho de dedicação dessas autoras muito importante, porque nós conseguimos trazer mulheres, não só da literatura, mas das artes em geral, da música, né, do cinema, da dramaturgia, mulheres das artes cênicas, mulheres cientistas, mulheres educadoras, mulheres políticas. Então, assim, nós temos aí uma grande variedade de brasileiras, né, que, de certa forma, mesmo que anonimamente, são guerreiras e que lutam para fazer uma sociedade e um Brasil melhor. Então, agora, eu gostaria de começar iniciando aqui, falando o nome de todas as autoras, manas, parceiras dessa coletânea. Adriana Santiago, Adriane Rocha, Aline Reis, Alessandra Rebeck, Andréa Nunes, Angeli Rose, Aurita Tabajara, representante dos nossos povos indígenas, a Catita, a Cris Hermann, lá da Alemanha, a Cris Lira, dos Estados Unidos, a Daísa Ribeiro, a Denise Ribeiro, a Diana Pilate, a Dirce Carneiro, Dirce Melo, a Divanise Carbonieri, Edenice Fraga, Eliana Machado, lá da França, Elisa Pereira, Fátima Soares, Giovana Damasceno, Giovana Moraes, Graziela Barduco, Ingrid Caldas, a Joyce Muse, a Juliana Berlim, Juliana Borges, Karine Matos, a Kátia Baroni, a Leida Reis, a Lindevânia Martins, a Leonísia Goiá, a Lúcia Teixeira, que está aqui com a gente também, a Maria Delboni, Marisol Prol, a Palmira Reine, né, a Paula Valéria Andrade, a Rita Queiroz, Roberta Cleide, a Rosângela Marquesi, a Rosângela Vieira, a Rosana Jassen, a Sandra Regina de Souza, a Sandra Santos, da Alemanha, a Sérgia a Silvana Marqueville-Chiville, Solange Ciane, Sol Figueiredo, a Tânia Souza, Tatiana Alves, Teca Mascarenhas, a Vanessa Raton, que vos fala, e a Vera Carvalho Assunção. São 53 autoras que fizeram um belíssimo trabalho, podendo, então, homenagear as mulheres, né, das anônimas, porque elas são lembradas também, né, a todas aquelas que contribuíram para o nosso Brasil ser um Brasil melhor. Então, são mulherageadas a da Gilza Neri, Adélia Prado, Ana Cristina César, Ana Maria Machado e as autoras infantis, Ana Paula Maia, professora Antonieta de Barros, autoras de romances policiais, Carmen Miranda, Carolina de Jesus, Cecília Meirelles, Cora Coralina, Clarice Lispector, Conceição Evaristo, Cristiane Sobral, Djamila Ribeiro, a Dilma Rousseff, a Dorothy Stang, a Eliane Brum, a Elisa Lucinda, a Elvira Wigner, a Esperança Garcia, Eva Maria de Jesus, Dulce Lemos, Gilca Machado, Helena Meirelles, a Hilda Rich, a Ivone Lara, Jair de Arraes, Jessie Jane, Júlia da Costa, Lélia Gonzalez, a Leodegara de Jesus, Manuela Dávila, Maria Colassante, Maria da Penha, Maria Firmina dos Reis, Maria José Dupré, Marielle Franco, Nízia Floresta, doutora Nise da Silveira, Pagu, a nossa Patrícia Galvão, professora Sandra Regina Goulart de Almeida, Tarsila do Amaral, Tereza Urban e as mulheres anônimas desse Brasil. Então, eu agora vou passar a palavra para uma das autoras para falar um pouco dessa experiência, que é a nossa querida Lúcia Teixeira. Hoje nós estamos aqui entre três santistas, hein? É verdade. Boa tarde a todos. Esse dia tão especial, 14 de novembro, véspera de eleições. Nós, mulheres, que somos a maioria da população, inclusive que decide, né? Pode decidir as eleições, e temos certeza que iremos fazer, a partir de cada município, uma história melhor para tantas crianças, jovens, adultos, enfim, de todo o Brasil. Quero falar da minha honra, da minha emoção em estar representando aqui essas 53 mulheres tão dinâmicas, lutadoras, diversas,
que tem uma atividade tão atuante, não é? E ao mesmo tempo de resistência. Assim como essas mulheres que estão aqui relacionadas na nossa coletânea, não é? Essas mulheres que, é claro, eu estou lendo aqui, isso não pretende esgotar a contribuição de muitas outras, não é? Como a Vanessa falou, estamos representando muitas mulheres, muitas delas anônimas na nossa história, e nem pretende tomar essas mulheres como exemplares, mas sim que elas sejam consideradas uma amostra deste universo tão rico, tão amplo, de mulheres que fizeram e fazem diariamente e rompem as fronteiras mais cruas da história, não é? Com o que se pretende com isso, quero falar da minha emoção de estar integrando com vocês, com essas 53 mulheres, é mostrar um pouco dessa contribuição feminina, que às vezes é tão pouco conhecida e reconhecida, não é? E divulgada no nosso país. Então, essas histórias que são cristalizações de muitas outras, estou aqui abrindo a nossa coletânea com muita emoção, outras que padecem do anonimato e da invisibilidade. E, através disso, tenho certeza, através dessa iniciativa que tem na nossa querida Maria Valéria Rezende, que deu início em 2017, junto com Vanessa e junto com tantas outras, essa iniciativa do Murieliu das Letras, né, esse movimento, para que essas mulheres que se tornem espelhos nas quais brasileiras, crianças, jovens e adultos podem se mirar e possam se reconhecer, não é? Possam se reconhecer em cada uma de vocês, para que no futuro elas sejam cidadãs a serem respeitadas nas suas diferenças e na sua luta em nossa sociedade. Eu quero agradecer essa possibilidade que o Mulherio das Letras, através dessa iniciativa de Maria Valéria e com a coordenação da Vanessa e de colaboração de todas vocês, que vocês desconstroem esses preconceitos no dia a dia. E com a poesia, com a prosa, com a literatura, com a história, não é? Para que isso seja realmente não apagado, não que essa história seja apagada, mas que marque a presença dessas mulheres que estão aqui presentes hoje, com a sua aura, com a sua história. Não é? Eu quero falar da minha alegria, não é? Em estar aqui junto com a nossa Pagu, não é? Eu falava com a Maria Valéria antes, que conheceu a Pagu, né, na infância. Muito. Não é? E temos e a Valéria como a Pagu, essa mulher precursora, não é? Eu temos a trilogia porque muitos dos documentos da Pagu, que foi perseguida, né, estavam escondidos. Então, escrevi o primeiro livro, escrevi o segundo, o terceiro, e aí fundamos aqui, com base nesses documentos, um museu ativo, que é o Centro de Estudos Pagu Unisanta, porque para dar visibilidade à presença dessa mulher que foi tão perseguida, não é? E a cada um que conviveu com ela nesses momentos da história do Brasil. Dizer que ela era, assim como todas as mulheres, são dignas dessa musealização, desse momento da memória. E homenageando a Vanessa, homenageando a todas as que compõem essa nossa coletânea, quero homenagear, então, a nossa idealizadora, Maria Valéria, né? Ela que tem, cujo currículo, seu intermédio, Valéria, nós homenageamos, não é, Valéria, essas 3 cientistas que nos dão a voz hoje, por essa magnanimidade das demais, homenageamos a todas, né? Ela que fundou o movimento em 2017 e que tem um currículo tão maravilhoso, não é? Com tantos prêmios. Eu queria só citar um trecho seu, não é? E tem uma história na educação popular, na literatura, enfim. E ela falava antes que tem tanta coisa na imaginação e às vezes não tem tempo
e de colocar tudo. Mas a gente precisa muito que você continue pondo tudo que você tem nessa cabeça, nesse coração privilegiados, não é? E você viu uma frase sua, nada como a luta contra o caos material para fazer a gente pôr os pés no chão. Isso é tão atual, tão importante, Maria Valéria, não é? Que nesse mundo de escassez que a gente está vivendo, essa força, né? Essa beleza do trabalho humano, e que possa ser a luz para tantos outros que buscam romper essa inanição de tanta carência, não é? A carência material, a carência de tudo, mas principalmente de esperança. Então, que você e todas do nosso mulherio se sintam muito homenageadas. É uma honra estarmos hoje aqui falando de literatura, às vésperas de eleição, e falando de buscar a esperança, de buscar construir a nossa história, sabendo que isso é desejado, isso é necessário. E a presença das mulheres cada vez mais para levar essa luz a todos e todas. Muito obrigada, muito obrigada. Vou chamar a Maria Valéria para falar um pouco, então, também desse nosso mulherio das letras, não é? E a gente continua o papo aqui, não é, Vanessa? Tá certo? Não é? Daqui a pouco a gente vai contribuindo. Verdade. Tudo bem. Tudo bem. Eu acabei assumindo a culpa do mulherio, embora não seja real. Quem sabe um dia eu ainda vou ter que abrir um processo para provar que eu não sou a culpada. Não, a única coisa é que fui eu que abri nas tarefas, várias que havia, que nós conversamos assim, quase que por acaso, lá em Paraty, em 2016, durante a Flip, a gente falou, a gente só encontrava as mulheres pelo meio da rua e os homens lá em cima das mesas. Então, a gente disse, vamos juntar o mulherio que está por aí para a gente saber quem somos, de onde viemos. E aí, pronto, aquilo surgiu. E a própria palavra mulherio, que é um pouco assim, foi usada assim, meio que pejorativamente, acabou se tornando o nome de um movimento que vai muito além. E eu fiquei com a tarefa de abrir um grupo fechado no Facebook para a gente poder umas convidar outras que conhecessem para descobrirmos quantas escritoras ou mulheres de letras nós tínhamos no Brasil. E como o Facebook é meio burrinho, ele botou lá, Mulherio das Letras, criado por Maria Valéria Rezende. Pronto, eu fiquei com a culpa do movimento. No fim de um tempo, depois de um tempo eu pensei, meu Deus, é tanta gente é capaz de dar uma confusão danada. Então eu fiquei pensando, bom, fica o meu nome, fico eu a culpada, porque se der tudo errado, a culpa é minha, que já estou no fim do caminho. E não como dizia tem um poema da minha tia, Maria José Aranha de Rezende, santista também, poeta, que se chama assim, eu já estou começando a descer a ladeira. Então eu me lembrei disso, falei, eu já estou começando, eu já estou bem para baixo da ladeira, então é melhor que se der, fico eu a culpada, se der errado, a culpa é minha, e não vou atrapalhar a carreira de alguém mais jovem. Então foi isso. Eu hoje nem sequer consigo, o movimento se espalhou de tal maneira e tomou uma tal autonomia, e eu sempre faço essa comparação que eu vou repetir aqui. A gente aqui no Nordeste, quando vai fazer 2 meses antes, começa a preparar a fogueira do São João, que é a grande festa daqui. E vai pegando tudo que é galho, pedaço de pau, e vai armando. Quando chega na véspera de São João, tem 3 metros de altura. Então só falta, uma faísca para pegar fogo naquilo tudo. E eu acho que foi só isso. A gente só fez... o mulherio já estava aí. Já havia um número imenso e uma qualidade enorme da produção feminina que estava silenciada.
e como em todos os outros campos, né? Mas agora, pronto, pegou fogo e ninguém vai mais calar. Eu acho que essa é a questão fundamental. A gente Então, estava conversando, Valéria, outro dia até, colocamos uma enquete lá no grupo, né, na nossa rede social do Mulherio das Letras. Quantas mulheres começaram a escrever através de uma coletânea do Mulherio, ou quantas tiveram coragem de publicar pela primeira vez um livro, né? Depois que entrou para o Mulherio. E foi um resultado surpreendente, porque são muitas, né? Exatamente. Eu gostaria de ler aqui para vocês, para todo mundo que está nos assistindo, que talvez ainda não tenha pego o livro em mãos, um texto que eu escrevi aqui, como uma espécie de apresentação, que eu acho que sintetiza isso daí, que é uma coisa fundamental. Somos nós, mulheres, a maioria da humanidade. Cada uma bem sabe das palavras que cala ou que escreve e tranca nas gavetas. Algumas já se arriscaram a proclamá-las e a abrir caminhos no mundo literário, no qual éramos sempre minoria. Até que, aos cochichos, aqui e ali, desconfiamos de que éramos muitas mais do que se dizia. E surgiu o movimento Mulherio das Letras, que desde a primeira conversa em voz alta, em 2016, só faz crescer e expandir-se. E nada, nem ninguém vai mais calar. Então, apreciemos os tesouros que talvez estivessem escondidos. E agora vem a luz do sol para brilhar. Poesia é vida, e precisamos de vida em abundância, cada vez mais. E eu queria comentar aqui que eu fiquei refletindo sobre o tema dessa Flipóssos e o título da nossa coletânea, da poesia ao poder. E numa primeira vista pode parecer que poesia e poder são dois extremos, e que as mulheres estão indo de uma à outra. E eu, de repente, comecei a dizer, não, mas poesia e poder, no caso das mulheres, são a mesma coisa. Se eu pensar a poesia como a capacidade de dizer aquilo que ainda não foi dito, de dizer fazer as palavras dizerem coisas novas, e lembrando que a nossa capacidade humana de fazer qualquer coisa depende da nossa capacidade de refletir, de pensar e, portanto, de falar, porque nós não podemos pensar sem palavras. E se eu pensar poder, não como poder sobre os outros, mas como capacidade de ação e criação, poesia e poder são uma coisa só. E eu acho que para as mulheres isso é muito mais fácil. É natural para as mulheres. Quer dizer, as nossas tarefas, dizem, parece que a ciência comprova, que as mulheres são capazes de pensar em várias coisas ao mesmo tempo. Né? Então, enquanto que parece que os homens tendem a ser mais focados, essa palavra que eu acho horrível que está na moda agora. Né? Eu nunca quis ser focada na minha vida, Deus me livre, teria sido chato demais pensar só numa coisa o tempo todo, e só pensar naquilo, e estreitar o mundo para aquele pequeno foco do meu olhar. Então, eu acho que tudo se enriquece quando a palavra das mulheres, o mundo todo se enriquece. Quando a palavra das mulheres tem espaço para voar, é ouvida e pode se transformar em ação e inspiração. Então, eu acho que poesia e poder nesse sentido renovado do poder, da potencialidade, muito mais do que da capacidade de dominação. Poder é poder fazer, poder criar, poder dar as mãos, poder fermentar um mundo novo. Compartilhar. Então, isso, tudo isso.
É o poder com as outras, né? Não é poder sobre as outras, é com. Não, nem sobre os outros. Exatamente. Eu acho que uma coisa que me incomoda um pouco, que eu tenho pensado muito sobre isso, é os termos machismo e feminismo. Como tem a mesma desinência, parece a mesma categoria, parece que um é o oposto do outro. E não é o oposto. Porque o machismo é um sistema de dominação e o feminismo sadio, que é aquele a que eu me filio, que eu acho que precisa ser levado adiante, não é um feminismo que quer substituir a dominação masculina por uma dominação feminina. É um movimento que quer que a dominação desapareça e seja substituída pela solidariedade, o compartilhamento, a colaboração. Então, eu fico aqui procurando outro jeito de dizer o movimento, com outra desinência, que eu não sei ainda. Ainda não achei a palavra boa, mas acho que a gente vai ter que inventar. Você vai inventar. Uma hora vai sair. Se não for eu, será outra bem mais esperta do que eu. A gente estava outro dia questionando, Lúcia, como é que surgiu o nome Mulheril. E aí, ouvindo uns discos antigos do meu tio, o Taná, lá da X9, né? Ele que é X9ano, roxo. Isso. Os velhos sambistas falando da ala das baianas e falando, vem aí o Mulheril. E aí, lembrei, falei, tá aí, preciso falar para Maria Valéria Rezende de onde veio esse nome do Mulheril. Então, o que poderia ser associado um mulheril a algo pejorativo, não é? Como, de repente, o mulheril, pelo contrário, ele se afirma como um movimento construtor, não é? Um movimento de potência e que espalha aí todas essas vertentes da arte, da cultura, não é, da solidariedade, que é isso, não é? E como você estava falando do feminismo versus machismo, eu acho que a gente tem que suplantar, não é, esses movimentos que estavam presos a um contexto histórico diferente quando surgiram, né? O feminismo surge num momento em que ele precisa afirmar coisas que não eram faladas, não é? Mas que agora depende de darmos as mãos todos, não é? Acolhendo toda essa diversidade e trazendo todos juntos, porque não há outro objetivo senão estarmos todos juntos, não é? Eu lembrei, quando a gente estava falando do Mulheril e também da escola de samba, eu saí também na X9, porque uma vez eles foram me procurar, não sei se vocês lembram, foram me procurar porque o meu livro sobre a Pagu ia ser o tema, em 2006, quando retornaram os desfiles das escolas de samba, então, né? E eu achei que ia ser só o tema, que eu não precisaria ir. Um mês antes eles disseram, não, mas você tem que ir no carro abrir alas, né? Abrir alas e agora abrir alas faz lembrar Chiquinha Gonzaga, né? As mulheres, ou abre alas que eu quero passar. E aí lá fui eu, sem nunca ter sambado na avenida, com a Pagu, e foi uma escola de samba maravilhosa. E eu acho que é isso, nesse ritmo, uma coisa tão bonita, assim, simbolizando a vida, né? Todos juntos, toda aquela gente sofrida mesmo, né? Que se reconstrói ali, que conta a história do povo, a história de todos. Da comunidade, né? Da comunidade. Ao mesmo tempo, como tudo está ligado, né? Você estava falando da Zezinha Rezende, da Rosa Desfolhada, nossa grande poeta, né? Eles falaram, não é nem poetisa, ela é poeta. Não é? Ela falava isso para mim, não é? E ela foi quem fez a minha saudação, justamente na Academia Santista de Letras. Ela foi quem fez a minha saudação quando fui introduzida na cadeira de Pagu. Então, todos esses luminares, sem dúvida, esses espíritos precursores com seus sofrimentos e com as suas histórias, sem dúvida estão aí orientando, sendo os patronos, as patronesses, enfim.
que são nossos parceiros, né? Que são nossas parceiras, mesmo quem nunca conheceu, não é? Pode se comunicar com eles, com esses ideais, com esses sonhos que são tão permanentes e que a gente deve fazer viver na vida das pessoas, né? Isso. E olha, eu tenho aqui que dar mais um recado hoje, porque eu sei que o Mulheril está todo ligadinho aqui na gente também. Ah, né? querida, um beijo para todas, um beijo. Que é espalhado por todo o Brasil, né? Em todos os estados, nós temos autoras da Bahia, do Paraná, do Amapá, de São Paulo, do Rio, enfim, Recife, nós estamos em Santa Catarina, Paraná, a gente está espalhada por quanto é lugar. Mas nós temos, este ano, né, que comemorar que tem várias autoras do Mulheril indicadas ao Prêmio Jabuti. Maria Valéria Rezende é uma delas, um romance, A Carta Rainha Louca, parabéns. Nós tivemos a Suzana Ventura, que ficou entre as semifinalistas. Nós temos a Divanise Carbonieri, né, grande contista, poeta também, está concorrendo. Nós temos a Catita, dentro dos Cadernos Negros, que também está concorrendo. Nós temos um dos livros, né, uma das coletâneas do Mulheril, a coleção de bolso, né, das Marias, também concorrendo, e nós temos a Cristiane, lá de Brasília, com o infantil, que também está concorrendo. Então, o Mulheril, você veja a força que ele foi se dando, coragem uma para as outras, a gente foi se lançando, e uma acaba ficando conhecida, né, a gente acaba ficando conhecida em todo o Brasil. Nós temos uma coletânea infantil que foi lançada o ano passado, no Flipossos, maravilhosa, coletânea especial de poemas para crianças, né? Que é do Mulheril das Letras. Nós temos a coletânea da Paz, que foi lançada na Alemanha, em parceria com a Associação Mulheres pela Paz, de Augsburg, à frente a Alexandra Magalhães Zener. Nós temos diversas coletâneas, então, dos encontros nacionais. Este ano tivemos o grande encontro também nacional, que foi virtual, o pessoal as manas de Porto Alegre que organizaram. Então, assim, não para mais, né? São os núcleos regionais, os encontros nacionais, e essa nossa coletânea, que eu venho pedir, né, a licença aqui, para ler a dedicatória. E depois a gente vai falar também um pouquinho de Santos, né? Porque é um berço de grandes artistas de todas as áreas. Santos, não sei se pelo porto, né? Que é o maior porto da América Latina, nossa entrada para o mundo, né? De onde chegaram aí os portugueses, todos aqueles que vieram para a colonização. Nós temos também essa questão da resistência de uma cidade política, bem politizada, bem sindicalizada, né? Tivemos movimentos muito fortes, a nossa estiva, enfim. Nós temos lá grandes contrastes na nossa cidade. Eu digo que da maior jardim de praia do mundo até a maior comunidade morando em palafitas também, né? Então, nós temos essas contradições da cidade, mas é um povo muito culto, um povo muito forjado na luta, na arte, na cultura, né? Temos as escolas de samba, temos os grandes poetas, grandes autores, enfim, cineastas, né? Músicos, nós temos aí pesquisadores. Então, é uma honra estarmos aqui, a cidade de Santos, representando o Mulheril das Letras, desta vez, mas dedicando esta coletânea que reverencia, que mulherageia diversas mulheres, né? É muito importante para que essa memória fique, a memória dessas mulheres fique. E quem sabe a gente não tem aí o trabalho de fazer essas mulheres artistas de Santos também, quem sabe é um convite para as duas, para que a gente escreva sobre as nossas poetas, as nossas escritoras aqui de Santos, para preservar a memória dessas mulheres, né? Então, eu vou fazer agora a dedicatória da coletânea a todas as mulheres anônimas ou famosas que lutaram e lutarão para ocuparem os espaços, perpetuarem os sonhos, derramarem esperança, gerarem frutos, devorarem os medos e beberem a liberdade. Então, nós temos que reverenciar todas aquelas que lutaram, que vieram antes de nós, né? Seja na área artística, no meio político, enfim,
nós temos, né, que reverenciar todas essas mulheres e ter com a força delas, irmanadas, em sororidade, compartilhando, apoiando umas às outras, que nós nos fortalecemos pelo nosso espaço na comunidade, na vida social, como educadoras, como cientistas, como políticas, como esportistas, como artistas, né? Isso é muito importante. Então, eu gostaria de chamar as manas agora que quiserem fazer perguntas, né? Escrevam lá no chat as perguntas. Aqui no finalzinho que a gente vai abrir o espaço para a Maria Valéria poder estar respondendo, a Lúcia Teixeira, enfim. Convido a todos e a todas para conhecerem a coletânea Mulherio das Letras, né, deste ano, Mulher e Literatura, da Poesia ao Poder, através do site, da lojinha virtual da editora Amare Livros, que também está lançando um prêmio, junto com o Flipossos, para 2021, o primeiro prêmio, né, de literatura do Flipossos. A gente vai estar não só para obras publicadas, mas principalmente para autores novos de dramaturgia, né, de literatura infantil, juvenil, de contos, de poemas, para que a gente possa revelar novos talentos. Isso é muito importante também. Então, no site da editora, www.amarelivros.com.br, vocês têm um regulamento e a premiação vai ser feita o ano que vem, no Flipossos 2021, e vocês têm também como ter acesso aos livros e às coletâneas do Mulherio das Letras, né? Nós já tivemos a primeira, lá de João Pessoa, está esgotada, mas nós temos a segunda, que foi em Guarujá, a terceira, que foi em Natal, tivemos da Alemanha da Paz, temos a infantil, que foi lançada no Flipossos ano passado, e temos essa da Poesia ao Poder. Então, é uma honra poder... E temos mais. Temos as da Infinita, feitas em Portugal. Sim, pela Adriana. São duas enormes. Não, a gente não consegue. A gente não consegue mais decorar. Tudo, né? Ó. Tem a da Alemanha, da Paz, também foi lançada, bilíngue, né? Aqui, eu tenho uma pilha aqui, uma pilha. E eu já aproveito para lançar que a próxima coletânea do Mulherio vai ser para reverenciar a nossa musa inspiradora, a nossa sereia, Maria Valéria Rezende, em Portugal e no Brasil. A gente vai fazer o lançamento simultâneo. E vamos selecionar aí resenhas e variações sobre a obra da Maria Valéria Rezende. Já convido a todas que queiram participar a entrarem, quem não faz parte, já em procurar Mulherio das Letras. Nós temos a página oficial, temos o grupo no Facebook, e acompanhar, né? Sempre existem várias convocações para várias coletâneas, enfim, né? Todas as manas, que temos manas editoras também, né? Às vezes de poesia, de prosa, enfim, então são vários chamados aí, e é muito importante, né, que a gente se fortaleça, que a gente se conheça e que participemos todas, dando força umas às outras. Então, quero agradecer muito a presença de todos. Vou passar a palavra para a Lúcia. Então, eu quero agradecer, você estava falando de Santos, não é? Eu me lembrei que nós temos, Santos está em destaque também, tem essa publicação ibero-americana, não é? Memória Feminina, Mulheres na História, História de Mulheres, não é? Que selecionou 18 mulheres da América Latina, não é? E escritoras que tivessem, uma delas, então, está aqui, a Pagu, não é? Com o meu texto, tá certo? E falando do nosso Centro de Estudos Pagu Unisanta, reconhecendo o seu trabalho, que há tão poucos museus e centros que se dedicam justamente a essa contribuição de mulheres, não é? Então, Santos está aqui também em destaque, através do Centro Pagu Unisanta, como referência internacional. E homenageando a todas as nossas manas, mulheres, enfim, todas que aqui participam, homenagear aqueles que, nos 3 graus, né? Um bom papo tem sempre 3 graus, um grau musical, um grau arquitetônico
e um grau têxtil, né? Um grau, então, compor, projetar e tecer. Esse trabalho que é feito pelas mulheres, não apenas dessa forma física, também psicológica, não é? Que as mulheres compõem, projetam e tecem todos esses trabalhos. Parabéns a vocês, mulheres. Sinto-me muito honrada estar aqui na presença de vocês. Maria Valéria, qual a mensagem que você deixa aí para falar para o mulherio e para todos que estão nos acompanhando? Lembrando que a gente estava falando que eu vou ter a honra de lançar o ano que vem um livro assinando junto com a querida Maria Valéria Rezende, onde a gente vai contar um pouquinho da história juvenil, um pouquinho da história dos fantasmas, né, e das lendas de Santos. Imperdível, hein? Foi muito gostoso de fazer. Foi muito bom de fazer juntas. Verdade. Eu quero dizer o seguinte, olha. A gente... Porque nós estamos vivendo ainda, eu espero que nos escombros e estertores de um mundo baseado na competição, por conta dessa lenda de que só a competição é que produz o progresso, né? Sobre o qual se construiu esse capitalismo enlouquecido que nós estamos vivendo, eu gostaria de deixar como recado que, por causa disso, nós ficamos também com um excesso de autocrítica, ou não é nem de autocrítica, é com um medo de nos expor e de não ser o primeiro lugar, de não chegar ao primeiro lugar. Eu me lembro de ter encontrado, às vezes, alguns escritores que, por terem entraram num concurso e ficaram com a menção honrosa, quando eu lhes dei parabéns, ele me responde: imagine, eu não quero parabéns, eu não quero essa porcaria de menção honrosa. O meu livro era o melhor de todos, eu tinha que ter ganho o primeiro lugar. Gente, tudo isso não tem importância nenhuma, porque eu posso ser a última para um e a primeira para outros. Nós nunca saberemos exatamente que valor tem o que nós criamos, produzimos, oferecemos, antes que os outros o recebam. E nem sequer saberemos todos os que nos recebem. Então, o importante é que eu saiba que fiz o melhor que podia e dei a cara a tapa, mas dei valor ao mundo também. E pronto, gente. Que gostem, que não gostem, vai ter sempre quem não gosta. Eu sei que tem gente que não gosta do que eu escrevo, não gosta de mim, mas e daí? Paciência. É assim a vida. Eu, felizmente, como eu sou muito desligada, tem muito pouca gente que eu não gosto, a não ser quando a pessoa fica todo dia em cima da gente, no meio da tela, falando besteira e lascando com a vida do povo. Aí é impossível gostar, né? Mas a gente não nasceu para competir, não. A gente nasceu para ser feliz. E a gente é feliz quando a gente cria, quando a gente dá e recebe. Beleza. Alegria, esperança, confiança. E todo mundo é capaz disso, e todo mundo precisa disso. Todo mundo. Mesmo quem não sabe que precisa. Então, eu vou dizer, para mim, o Mulherio é uma espécie assim, de ensaio geral do que eu espero que um dia a humanidade toda vá poder ser. Não quer dizer que cada um de nós, como indivíduo, é perfeito. Mas a gente nunca vai ser perfeito. A gente não é perfeito, de jeito nenhum. A gente é cheio de defeito. Mas tem jeito da gente encaixar os defeitos de um com as qualidades dos outros e começar a construir com paciência, com generosidade, um quebra-cabeça que faz sentido, né? Eu gosto muito de fazer quebra-cabeça, daqueles de encaixar as pecinhas, né? E, claro, é preciso ter um buraco num para poder entrar a perninha do outro, né?
Ninguém me tome a mal com esse exemplo, não. Estou falando do quebra-cabeça mesmo, do puzzle. Do quebra-cabeça, como é que chama? Tem um nome aqui. Então, se a gente conseguir fazer isso, a gente vai ter um mundo muito melhor. Não é preciso idealizar ninguém, é preciso mudar as relações só. Valéria. Eu acredito que a gente está fazendo isso mal ou bem, mas vamos indo, a gente vai aprendendo no caminho. Valéria, ao mesmo tempo que eu agradeço muito a você, gostaria também, em nome de todas, de agradecer a Vanessa, que também faz esse elo, ela é incansável, não é? Isso. Publicando, chamando, ela é a verdadeira rede, antes das redes sociais, ela também é uma forma de unir a todos, não é? De lembrar, de incentivar, então, nossa homenagem, Vanessa, a você que no Mulherio dá aí sequência também a toda essa idealização que a Maria Valéria fala que não foi, mas foi também, não é? Que foi graças a essa inspiração e essa ideia, e também você que alimenta diariamente aí junto com as nossas companheiras todas. Parabéns. Olha, eu só tenho que agradecer ao apoio que a Lúcia Teixeira nos dá aqui para da cultura, para da literatura aqui em Santos. A grande Maria Valéria Rezende, ela sabe que ela mora no meu coração. E o que ela fez pela literatura, eu posso ser um pouco exagerada, apesar de, sou jornalista, sou do teatro, sou um pouco dramática, né? Eu brinco que eu tive a felicidade de nascer numa casa onde as pessoas, o pai e mãe, tios, primos, todo mundo fazia teatro. Então, às vezes as pessoas tinham que brigar com a família para poder fazer teatro, né? E eu, assim, aos 9 anos de idade, já estava no palco, sendo dirigida pela minha mãe. Meu pai escreve teatro. Né? Eu vi aquela menininha. Imagina assistir, a gente estava comentando outro dia, na época ainda da ditadura militar, a Sessão Maldita da Meia-Noite, e assistir escondidinha, Plínio Marcos, dirigida pelo meu tio Taná Correia, né, lá na cabine de som, ali escondidinha, quer dizer, tudo isso é mágico. Eu tive contato com o Oscar Von Full, né, que era casado com a Gilberta Altran, esposa do Paulo Altran, ele escrevia lindamente para criança também, no teatro, né? Então, assim, eu acho que eu dei muita sorte na vida, porque o tio punha a gente para desfilar na escola de samba, a mãe punha a gente para fazer teatro, e acabou, tinha que dar alguma coisa, né? Tinha que ter esse lado artístico. Mas eu sou muito feliz, que, na verdade, eu conto isso, as pessoas não acreditam. Eu sou faladeira, né, sou da área da comunicação também, mas eu sou um pouco tímida. Eu sou daquelas mulheres que, assim, eu me apaixonei e casei, tive filhos muito cedo, e eu escrevia, sempre escrevi, desde os 14 anos. Comecei escrevendo para teatro, porque o meu pensamento já era todo para teatro, e depois comecei na poesia, e depois para o infantil, e agora no juvenil. Mas eu morria de vergonha, vocês não fazem ideia. Eu tinha vergonha, porque eu não tinha para quem mostrar. Eu mostrava para os amigos, para o marido, para a mãe, para o pai, para a filha, todo mundo vai achar que estava lindo. Eu falava, eles gostam de mim, vão achar que está lindo. E quando a Orleide Faia me convidou, aquela que viu o Mulherio, entra aqui na rede social, está tendo um movimento de mulheres, tal, que para mim é um movimento tão grande como foi, na época, a Semana de Arte Moderna de 1922. Porque o Mulherio das Letras, nós reunimos 500 mulheres escritoras, ilustradoras, poetas de todo o Brasil em João Pessoa. Foi o único evento que eu vi que nós começamos tudo ao contrário, não é, Val? A gente tinha o público, mais de 500 pessoas que queriam ir, a gente não tinha lugar, a gente não tinha programação, a gente queria se encontrar, tudo foi sendo construído depois, né? E foi lá que eu comecei a mostrar os meus textos para as outras pessoas, que eram pessoas da área, que eram especialistas. E elas falaram, olha, tá bom, investe nisso aqui, vai por aqui, deixa eu dar uma olhada e tal. Então, assim, se não fosse o Mulherio das Letras, e foi lá que eu me lancei, me descobri editora, né, organizadora de coletâneas, tá? Eu nunca pensei que eu poderia fazer isso na vida. Eu tinha tanta vergonha que com 40 anos eu queria escrever os meus poemas.
eu queria lançar um livro. Eu me dei de presente de aniversário, produzi um livro com os meus poemas, mas eu tinha tanto medo que eu resolvi fazer o seguinte, abrir um concurso de poesia caiçara, poetas caiçaras. Aqueles que ganharam, foram 20 selecionados, entraram no livro comigo. Porque eu pensava assim, bom, se acharem que o que eu escrevi é muito ruim, pelo menos esses, né, que ganharam o concurso, vai salvar o livro, né? Então, a gente tinha medo de se expor, tinha medo de se dar voz. Eu precisei da força desses 20 poetas que foram selecionados para lançar junto comigo, para poder acreditar em mim. E o Mulherio, ele faz isso. Ele acredita nas mulheres, ele dá voz para as mulheres, e nós passamos a publicar, nós passamos, através da coletânea, ou individualmente, através do Mulherio. O Mulherio, ele foi muito e é muito importante para todo o Brasil. E para as brasileiras que estão fora, eu vejo ainda mais a importância delas poderem se projetar hoje na Alemanha, na França, nos Estados Unidos, em Portugal. E hoje eu já fiquei sabendo que abriu um Mulherio na Áustria. Hoje, exatamente no dia de hoje. Que beleza. Então, olha para onde foi a sua ideiazinha, junto com a Conceição Evaristo, com a Suzana Ventura, né, com as outras manas que estavam juntas naquele momento. Olha onde foi aquela sementinha, né, que se espalhou por todo o Brasil, pela Europa, e agora vai ganhar o mundo, com certeza. Eu quero agradecer demais o bate-papo de hoje. Muito obrigada, Lúcia Teixeira, muito obrigada, Maria Valéria Rezende. Eu estou aqui com 2 autoras santistas premiadíssimas. Espero que vocês me dêem sorte para um dia eu também alcançar o reconhecimento aí dos outros, mas a gente tem que trabalhar, tem que aprender, tem que elaborar muito. Keila, muito obrigada pela sua disponibilidade também na construção, na criação da capa da nossa coletânea. Deixo um beijo para a Gisele Ferreira, que é essa mulher poderosa, maravilhosa, guerreira. Parabéns a todas as manas que estão no Mulherio e todas as manas que não estão no Mulherio, mas que escrevem, que acreditam na sua arte, na sua voz, no seu talento e que estão guerreando para ter espaço no Brasil, né? Então, parabéns a todas e todos e todas que estão nos assistindo. Muito obrigada. Eu que agradeço a oportunidade, Vanessa. Agradecemos as nossas convidadas, Vanessa, Maria Valéria e Lúcia. O Flipostos 2020, edição virtual, é uma realização da GSC Eventos Especiais, em parceria com a NUB Aprendizado Sem Barreiras. Agradecemos aos nossos patrocinadores, BDMG Cultural e Editora Sextante, a parceria cultural do Sesc Minas e Senac Minas, ao apoio cultural da TEG Experiências Literárias, EPTV Sul de Minas e Móveis Trevisan. Agradecemos as editoras e expositores. Aproveite o intervalo para visitar a nossa feira virtual. Nossos expositores estão com promoções especiais para o nosso evento. Nossa próxima atração será às 18 horas. Transmissão da roda de conversa no oferecimento da Festa Literária Negra Mato Grossense. Espero vocês. Muito obrigada, meninas. Até mais. Até mais. Até mais. Um beijo no coração de todas. Um beijo, um beijo. Mulherio! Viva o